Nessa planilha aqui eu compilei todos os valores de dividendos que já foram declarados pela Petrobras, que vão ser pagos no ano de 2024. Então aqui tem valores que são referentes ao exercício de 2023 e outros que são referentes ao exercício de 2024. Basicamente é o seguinte, esses que vão ser pagos a partir do mês 8 aqui, que já foi pago esse do mês 8 na verdade, né? São referentes ao exercício de 2024. Esses três aqui, que tem data de pagamento de agosto e setembro, foram referentes ao primeiro trimestre de 2024, e esses três aqui com relação ao segundo trimestre de 2024. Então ainda vai ter dois proventos com relação ao ano de 2024, mas que só serão pagos no ano de 2025. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de falar sempre dos dividendos com relação a cada exercício. Por exemplo, em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, esse dividendo por ação que aparece aqui de R$ 3,92 é com relação ao exercício de 2024. Então, uma parte dele, metade basicamente, vai ser pago no ano de 2024, mas a outra metade só vai ser pago no ano de 2025. Outra coisa, esse DPA aqui só considera dividendos regulares. Não estou colocando em nossa planilha gratuita de preço teto possíveis valores de dividendos extraordinários. Com esse estudo aqui, eu quero mostrar para vocês quanto que de fato vai cair no bolso do acionista em cada ano, em 2024 e em 2025. Por exemplo, aqui em 2024, a gente já tem declarado pela empresa valor líquido de R$ 6,14, o que está dando um dividend yield, por enquanto, de 16,61%. Por que eu falo por enquanto? Porque a empresa pode vir com mais dividendos, de repente um dividendo extraordinário que entre nessa conta aqui e aumente esse valor de R$ 6,14. Se vocês me perguntarem de onde que eu estou pegando esses dados, claro que é do site de RI da empresa. Eu compilei aqui todos esses valores, desde esse aqui de 20 de 12 de 2024, 52 centavos, até voltando aqui, esse primeiro aqui do ano, 20 de 2 de 2024, nesse valor de 24 centavos que foi pago já pela empresa. Nessa coluna aqui, inclusive, ela mostra o que já foi pago e o que tem a se pagar, né? Esses a pagar já foram declarados e vão ser pagos nessas datas que estão aqui. Aí vocês podem me perguntar, mas quanto que a Petro vai pagar de dividendos ordinários em 2024, excluindo esses dois aqui, né, que foram dividendos extraordinários? É só você fazer a conta, somar todos os outros, coloquei nessa célula aqui em rosa, dá R$ 4,38, que dá um dividend yield para o ano de 2024 de dividendos ordinários regulares de 11,85%. Se você me perguntar qual o valor que eu estou considerando da ação para calcular esse dividend yield, coloquei aqui R$ 37,00. O fechamento da última sexta-feira foi de R$ 36,70, se não me engano. Então eu coloco R$ 37,00, aproximando aí para baixo esse dividend yield. Se a gente colocar aqui os R$ 36,70, vai dar um dividend yield ainda maior de 11,95%. A mesma coisa estou fazendo nessas células aqui embaixo, onde eu calculei o dividend yield de todos os proventos da Petro em 2024, 16,61%. O valor que eu considerei da ação foi exatamente R$ 37,00, um pouco acima do valor de fechamento da última sexta-feira. Então é o seguinte, pessoal, para dividendos ordinários regulares, eu acredito que para esse ano de 2024 não vai vir mais nada. Assim, pagamento, né? Claro que vai vir novas datas cons aí, possivelmente com relação ao terceiro trimestre. Mas com relação a dividendos extraordinários, tem duas situações que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, essa aqui, que fala sobre essa questão da reserva de remuneração do capital, que tem um saldo remanescente ali de 15,5 bilhões de reais. Então essa reserva pode sim ser distribuída aos acionistas na forma de dividendos. A gente lembra que essa reserva era de 20,6 bilhões de reais e a Petro utilizou 6,4 bilhões dessa reserva por conta que teve prejuízo no segundo trimestre de 2024. Mas esse prejuízo foi coisa pontual, não vai se repetir no terceiro e quarto trimestre. Então a gente espera que a Petro continue gerando um caixa superior ao que ela vai pagar, um lucro superior também, e faça com que de repente essa reserva de 15,5 até aumente. Então ela não vai precisar, muito possivelmente, usar dessa reserva aqui para pagar dividendos ordinários, regulares, como ela usou no segundo trimestre, esse 6,4. Então a gente espera que, se ela gerar cada vez mais caixa, essa reserva de remuneração do capital aumente e quem sabe ela possa distribuir esses 15,5 bilhões
em forma de dividendos extraordinários. E se a gente pegar esses 15,5 e dividir pela quantidade de papéis da Petro, vai dar ali R$ 1,18 por ação, quase R$ 1,19. A outra situação que eu quero mostrar para vocês é a leitura do Goldman Sachs. Os analistas do Goldman Sachs esperam que a Petro pode pagar até 6 bilhões de reais em dividendos extraordinários, como eles colocam aqui embaixo. Veja que analistas da instituição, Goldman Sachs, disseram projetar até 6 bilhões de reais, não, de dólares em dividendos extraordinários da Petrobras, sendo 4 bilhões de dólares pagos ainda neste ano de 2024 e o restante até o final do segundo semestre de 2025. Então vamos considerar primeiro aqui 4 bilhões de dólares, multiplicando pela cotação do real de 5,50, mais ou menos vai dar 22 bilhões de reais, que dividindo pelo número de papéis da Petro, na faixa ali de 13 bilhões de papéis, dá R$ 1,68. Se a gente colocar aqui nessa célula que a gente está usando para fazer as contas, R$ 1,68, vai dar um dividend yield extra de 4,5% ainda neste ano de 2024. Se a gente somar com esses 16% aqui, dá mais de 20% de dividend yield para o ano de 2024. Mas claro que todos esses dividendos aqui já passaram a Datacom, isso aqui que seria novo de R$ 1,68, segundo o Goldman Sachs. Se a gente considerar o valor total que o Goldman Sachs está projetando, 6 bilhões de dólares de dividendo extraordinário, multiplicando aí por 5,50, uma cotação média do real, daria 33 bilhões de reais, dividindo pelo número de papéis da Petro, seria um dividendo na faixa de R$ 2,52, quase R$ 2,53 ali. Colocando aqui nossa célula, daria um dividendo extra de 6,81% aí já para os anos de 2024 e 2025. E para 2025, como é que ficam os dividendos da Petro, tanto regular quanto extraordinário? Veja que eu já coloquei aqui na planilha R$ 1,97 mais R$ 1,93, dando ali um total de R$ 3,90 de dividendos regulares, o que seria na faixa aí de 10,5% de dividend yield, considerando a cotação de PETR4 na faixa de R$ 37. E isso não sou eu que estou falando, é o próprio governo e também o BTG Pactual. Veja que nesse relatório que saiu no dia 3 de setembro, até recente, o governo brasileiro espera 14,6 bilhões de reais em dividendos da Petrobras em 2025. O governo federal brasileiro divulgou seu projeto de lei orçamentária de 2025, que inclui uma estimativa de 14,6 bilhões de reais em dividendos somente da Petro. Aí aqui o BTG Pactual faz uma pequena conta, né? Porque com a participação direta do governo na empresa de 28,7%, isso gera uma distribuição ordinária de dividendos que é 7% acima da estimativa do BTG, ficando na faixa de 50,9 bilhões de reais, versus que o BTG estimava 47,6 bilhões. Não é muito diferente não. O que está acontecendo é o seguinte, se você pegar 28,7% e aplicar nesse 50,9%, vai dar exatamente 14,6%, que é o que o governo espera receber. Então a Petro deve distribuir, segundo estimativas do próprio governo, 50,9 bilhões de reais no ano de 2025. E se a gente pegar 50,9 e dividir pelo número de papéis da Petro, vai dar exatamente esses R$ 3,90 que a gente está colocando aqui em nosso estudo, o que vai dar um dividend yield de 10,5%. Ok. Mas e com relação aos dividendos extraordinários? Veja esse parágrafo aqui que é muito interessante. Conforme discutido em nossos projetos anteriores, do BTG Pactual, as projeções incluídas em projetos de lei orçamentários anteriores subestimaram consistentemente os pagamentos das empresas públicas. Entre 2021 e 2024, a Petro, por si só, excedeu a previsão total do governo para todas as estatais. Em alguns anos, a Petrobras conseguiu isto mesmo sem contar com os pagamentos extraordinários. Aí vai dar uma olhada nessa tabela 1. Durante a coletiva de imprensa, o governo reconheceu que ainda poderão ocorrer revisões e que optou por adotar um cenário conservador. Então, esses 50,9 bilhões de reais que o governo está estimando que a Petro vai pagar na forma de dividendos é um cenário conservador. Pode vir mais coisa pela frente. Nosso modelo prevê um saldo final de caixa de 10 bilhões de reais. Nosso modelo aqui, o modelo do BTG Pactual, de 10 bilhões de dólares no final de 2025, que está acima do nível sugerido pela administração como ideal, apoiado por um investimento de cerca de 19 bilhões em 2025, 19 bilhões de dólares. Vemos um potencial sólido para que nossas estimativas de investimento sejam revisadas para baixo, o que juntamente com a possível vontade de reduzir o saldo de caixa para cerca de 8 bilhões de dólares, poderia justificar pagamentos superiores aos 10% descritos acima. A questão da tabela 1 que o BTG Pactual estava se referindo aí é o seguinte, observe que
a previsão de recebimento de dividendos de todas as estatais em 2021 ficava aqui na faixa de 13 bilhões de reais, né? Isso aqui está em reais. E o total de dividendos recebido foi ali 43. Só da Petro em distribuição ordinária, 13,6. Então, o governo estava esperando receber 13 bi de todas as estatais e só da Petro, com dividendos ordinários, recebeu 13,6 em 2021. Então era isso que o BTG Pactual está se referindo lá em cima. O governo ele faz estimativas por baixo e normalmente ele consegue receber aí mais dividendos do que o previsto em seu projeto de lei orçamentária. Se a gente voltar aqui nesse parágrafo e quiser quantificar quanto deve ser esse dividendo extraordinário em 2025, a gente faz essa conta simples aqui, né? Eles esperam, o BTG, que o caixa da empresa termine ali 2025 em 10 bilhões de reais e como a empresa deve querer ficar ali nos 8 bilhões de reais, 2 bi de dividendos extraordinários, se a gente fizer nossa conta aqui e colocar em nosso estudo, 2 bilhões vezes 5,5 é a cotação do real, vai dar ali 11 bilhões de reais, dividindo pelo número de papéis, daria na faixa de 84 centavos, bem parecido com esses dois dividendos extraordinários que a Petro pagou em 2024. Colocando aqui na célula, daria um dividend yield extra de 2,2%, somando com esses 10% aqui, um total de dividend yield para 2025 na faixa de 12%. Então é isso, pessoal. A gente vê que em 2024 a Petro distribuiu muito dividendo, R$ 6,00 até o momento, podendo aumentar isso aqui. E para 2025, sinceramente, eu não acredito que ela fique apenas nesses R$ 3,90. Deve vir alguma coisinha a mais aí, pelo menos aí uns 80 centavos de dividendos extraordinários para entrar nessa conta. Se a gente colocar aqui 84 centavos, totaliza ali quase 13%, na verdade, de dividend yield para o ano de 2025 nas cotações de R$ 37,00 que a gente está considerando nesse estudo. Lembrando de que nada que eu falei nesse vídeo é recomendação de investimento. Eu me chamo Pedro, sou o criador desse canal Dividendo Complementar. Se você investe em ações visando dividendos, já se inscreve aí porque você está no lugar certo. E lembrando também que nós estamos com uma política interessante para quem se tornar membro do canal. Eu vou fazer um vídeo especial com o tema que você quiser. Entra lá em nosso grupo do Telegram e fala com a gente. Vai ter também outros benefícios muito legais. Então cogita aí se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99. Um grande abraço e até o próximo vídeo.